Paz, amados, tudo bem? Eu sou o Giovanni da Raíssa. E eu sou a Raíssa do Giovanni. Nós somos casados para sempre. E paz para toda a vida. Isso, fazemos parte do Ministério da Família da Igreja Seara. Amém. A gente vai começar aqui no Instagram, não só nós, mas como todos os casais do Ministério da Família, uma série de vídeos curtos, né, que vão falar sobre relacionamentos da Bíblia entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos, enfim. E hoje nós vamos iniciar então abrindo essa série com um casal da Bíblia que é Abraão e Sara, um casal muito conhecido, né? E a gente quer iniciar com eles então, uma grande responsabilidade de iniciar com esse casal abençoado que tiveram uma grande história no início, né, da história da Bíblia, e nós cremos que vai ser uma bênção. Amém. O que falar sobre Abraão e Sara, né? Um casal segundo o coração de Deus. Eles tinham cumplicidade, amor, respeito, andavam juntos e viveram juntos segundo a vontade de Deus, né? Eles passaram por abundância, mas também por escassez, né? E permaneceram juntos. Sara sempre foi uma mulher que respeitava a autoridade de Abraão, que segundo a vontade de Deus, né? Sendo um homem de Deus. Abraão e Sara sempre foram levados a lugares, a terras desconhecidas onde Deus os guiava, né? Deus mandava eles ir e eles iam. Abraão e Sara, eles erguiam tendas, altares para o Senhor, faziam a vontade de Deus e iam para outro lugar onde Deus os guiava, né? Sempre sendo guiado por Deus, né? Eles tementes a Deus e parceiros como casal, iam onde Deus mandava, né? E Abraão e Sara até hoje são conhecidos, né, como pai da fé, né? É um homem segundo a vontade de Deus, né? Sempre obediente, um servo fiel. E a Sara, uma esposa sem ter o que falar também, né? Que Sara seguiu Abraão por onde ele ia. Abraão é guiado por Deus e a Sara, como fé e a autoridade de Abraão e de Deus, ela seguia ele, e assim eles viveram e tinha uma promessa para a vida deles, né? De uma descendência tão numerosa, né? Que foi, né? Conforme a Deus foi prometeu, Deus cumpriu. Essa promessa está em Gênesis 13, 14, que diz assim: Depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abraão: De onde você está? Olhe bem para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Então aqui foi a promessa que Deus deu a Abraão, né, sobre o chamado dele, o que ele queria fazer através da vida de Abraão, né, e se inicia aqui, então, esse chamado dele, né, para Abraão. E eu me coloco no lugar de Sara, então, por isso o Giovanni iniciou falando, né, sobre a cumplicidade deles, sobre a parceria que eles tinham, né. Imagina, Deus chega para Abraão e diz isso, né, sabendo que o chamado dele então era levantar altares para Deus, né, onde eles iam, e a Sara como esposa, sabendo que ia ter que sair da sua casa, né, eles viviam lá na casa do sogro dela, e que eles iam ter que sair daquela terra, daquela casa, e ficar indo a vários lugares, né, desconhecidos, passando por tribulações, enfim, muitas coisas que eles passaram, né, ao decorrer desse tempo. Ela como esposa, né, o quanto ela foi obediente, o quanto ela foi... o quanto ela respeitou o chamado do marido, né? O quanto ela aceitou aquilo para a vida do casal. Porque eu imagino hoje, se viesse, né, Deus pedir isso para mim,
o Giovanni vai ter que sair daqui, o Giovanni vai ter que ir para outra cidade, outro país, e depois outro, né? E eu ia ter que seguir, né? Então Sara foi uma mulher realmente, com certeza, segundo o coração de Deus, no sentido de que ela foi obediente ao chamado do marido, ou seja, ele ainda tinha um chamado, né? Não que ela não tivesse, mas o chamado dela era o chamado do marido. Então eu entendo que Sara com certeza era exatamente uma mulher, né, obediente, uma mulher sábia, com certeza. Depois a gente conhece também Abraão e Sara pelo fato de que eles não podiam, Sara era estéril e eles não podiam ter filhos, né? E aí isso não faz muito sentido porque Deus disse que ele teria uma descendência, né, que não se poderia contar. E, desculpa te interromper, mas ele falou recém naquele versículo que a Raíssa passou agora, no 13, 14, e depois ele o repete de novo. Aí o Senhor levou Abrão para fora e disse, no 15, 5, levou para fora e disse, olhe para o céu e conte as estrelas se puder, pois bem será esse é o número de descendentes que você terá. Abraão creu em Deus e por isso o Senhor aceitou. Tipo, não é só uma vez Deus reafirmou para ele na promessa da descendência dele. Né? Porque essa não isso não é só essa. Depois ainda vem outras sendo que Sara era estéril, mesma promessa, né? Sendo que Sara é estéril, né? Isso. E antes do que o Giovanni leu ali, no 2, Abraão diz assim para o Senhor, Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo que eu tenho. Tu não me destes filhos, e por isso um dos meus empregados, nascido da minha casa, será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo, né, para ele, que foi ali quando Giovanni leu. Aí ele vai lá e reafirma para Abraão que ele vai dar um filho dele. Ele vai dar uma descendência a Abraão. Ou seja, além do chamado de Abraão, de toda a situação que eles e Sara passavam nos lugares, né? Chegou um ponto de ele dizer para as pessoas onde ele estava, dependendo de onde ele estava, que Sara era sua irmã, porque ele tinha medo que tomassem Sara dele, porque disse que Sara era uma mulher muito bela. E medo da morte, de matarem ele. De matarem ele. Então, quer dizer, imagina tudo isso que eles passaram juntos e ainda por cima havia uma promessa sobre a vida deles que não se cumpria. Então Abraão dizia assim, mas de que vale tudo isso que eu tenho? Porque apesar dos apesares, Abraão era muito rico, né? Diz aqui que ele era um homem de muitas posses. Mas apesar disso, eu acredito, foi isso que ele quis dizer aqui. E eu imagino Sara aqui também, que em muitos momentos não fala, começa a falar um pouco mais de Sara, realmente lá depois da terceira vez que Deus afirma sobre o filho. Deus promete um filho a Abraão de novo lá no 18. Aí começa a falar um pouco mais sobre Sara. Mas eu imagino ela em todas essas situações, porque ela estava aqui. Ela estava casada com ele, né? Era ela a estéril, inclusive. Eu imagino ela se prostrando para o Senhor, vendo Abraão chorando e dizendo isso, Senhor, mas de que vale tudo isso que eu tenho? Eu imagino ela naquela situação, poxa, eu não posso dar um filho para o meu marido, mas existe essa promessa. Então, a gente consegue ver claramente que Abraão e Sara eram um casal que, assim, de exemplo mesmo, um casal que passou por atribulações e não eram atribulações pequenas e fáceis. Eles tiveram que sair do lugar onde eles estavam, eles tiveram que cumprir um chamado de Deus, eles tiveram que passar por lugares super difíceis, no Egito, né, em outro lugar também, que ele também teve que mentir de novo que Sara era só irmã dele, porque ela era, né, ele não mentiu, ela era meia irmã dele, mas ele omitiu o casamento. Porque ele tinha medo que tomassem ela dele e que ainda matassem ele, sendo que ele conhecia a promessa de Deus para a vida dele, né? Então, mas como ele era humano, né, ele também falhou em algum momento. Mas eu acho que ele tentou dar um jeitinho pra ali, tentar não morrer, né? Mas Deus era com ele. E Deus, as duas vezes que aconteceu, Deus foi lá e falou diretamente com os reis, né? Sendo que não era para acontecer aquilo porque ela era a esposa dele. E ainda assim ele foi honrado depois pelos reis. Eu vou te dar tudo que tu precisa, escolhe a terra que tu quer viver, que Deus tá mandando. Porque Abraão tinha intimidade tão grande com Deus que através
do que Deus tinha com Abraão, Deus fazia na vida de outras pessoas também. Por exemplo, do Egito foi assim, né? Ele, não lembro se foi do Egito, se foi o outro rei que chegou a sonhar com Deus falando com ele. Deus disse, né? Tu não pode pegar essa mulher pra ti, essa mulher é a mulher de Abraão, se tu pegar vai acontecer isso. Aí ele chega no outro dia apavorado pra Abraão, tanto um quanto o outro, e diz, cara, por que tu não me falou que ela era tua mulher? Mas Deus fez isso. Deus era tanto com Abraão que Deus teve misericórdia e fez por ele, né? Então, Abraão era humano, né? Tinha esse medo, né, de perder a Sara, então a gente também consegue enxergar aí amor, né? Muitos dizem, mas ele era medo de morrer. Na verdade, não vejo assim, vejo ao contrário. Vejo que o medo dele de perder ela, de que eles tomassem ela dele e ele morresse, não pudesse nem tomar de volta em algum momento, o que eu penso? Não, pelo menos ela vai estar lá, eu vou dar ela, praticamente eles vão tomar ela de mim, mas eu vou estar vivo, ó. Daqui a pouco eu dou um jeito, eu falo com Deus, não sei, mas eu tô vivo pra resolver essa situação. Agora, se descobrirem que ela é minha mulher e me matarem e tomarem ela de mim, eu morto, eu não posso fazer nada, né? Então ele tinha esse temor, então a gente consegue ver aí também o amor, né, que ele tinha por Sara. Sara e Abraão, então, apesar dos apesares, né, todo esse tempo, e eles continuavam juntos. E aí depois passou, eu acho que uma das piores tribulações que eles tiveram como casal, mesmo, de verdade, que aí foi quando a gente realmente começa a ver ali ela falar, a Sara conversar, e a gente começa a conhecer um pouco mais de Sara, o pessoal de Sara, é quando a Sara tem a ideia absurda que ela não tinha filhos, né? Então, como ela poderia, ela era estéril, né? Aí ela começa... Naquela época podia ter concubinas, né? Mas Abraão não tinha. E a promessa de Deus para Abraão era que ele teria um filho de Sara. Por isso eu acredito que ele, por si, ele optou... É filho dele, na verdade. Filho dele, de Abraão com Sara. Eu acredito que por isso Abraão optou por não ter concubina. Porque teve outros casos de homens de Deus que tiveram concubinas, porque naquela época podia. Mas Abraão, a gente vê que por ele não optou isso. Por quê? Porque a promessa era que seria com a Sara, né? E aí ela teve a brilhante ideia de, como toda mulher, né, ansiosa, a gente falho sem Deus, a gente realmente a gente quer colocar o boi na frente a carroça na frente dos bois, enfim. E aí ela disse assim, olha, vamos fazer assim, eu tenho uma escrava, eu te dou essa escrava, tu tem um filho com ela e esse vai ser o filho que a gente vai criar. Óbvio que ia dar um problema. Primeiro porque não era o filho da promessa. Deus tinha dito que ia ser de Sara. Segundo, porque não tinha, na verdade, Deus não tinha cogitado essa ideia, não era essa. Foi uma desobediência. Portanto que ele falou, né? Quando ele falou assim, tá, Deus, lá no outro que a gente tava lendo, aí tudo que eu tenho vai ficar pro filho do meu empregado, né? E Deus foi lá e falou pra ele, não vai ficar pra ele, eu vou te dar um filho teu. Aí, o que eu acho que no meio dessa confusão, eu acredito que Abraão pensou, tá, mas aí vai ser um filho meu, mesmo que com Agar, mas vai ser um filho meu. Acho que ele, não sei se ele não tinha entendido, ou se na verdade, no meio da ansiedade, da confusão, ele topou aquilo com Sara e não pensou nas consequências também, nenhum nem outro. O que aconteceu? Aconteceu que Abraão, aí diz ali em 16:4, Abraão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. Aí Sarai disse a Abraão, por sua culpa Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei nos seus braços e agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Que o Senhor Deus julgue quem é culpado, se é você ou se sou eu. Aqui, apesar dessa ansiedade dela, apesar desse problemão, eu vejo uma grande mulher de Deus. Porque quando ela diz assim, Deus julgue quem é culpado, se sou eu, se você, não foi a Sarai. Ela que a Sarai disse a Abraão. Quando ela diz isso, eu vejo uma grande mulher de Deus. Porque ela viu que ela errou. E ela viu que Abraão errou também, porque ele também topou aquilo tudo, né? Mas ela pensou assim, eu vou jogar pra Deus julgar quem é errado.
porque ele errou. Ela poderia só ter condenado ele. Tu é o varão, tu é que é o provedor, tu que é o sacerdote na época, né, da nossa família. Porque quando eu te dei a ideia, tu não me cortou e não falou que não era pra fazer, ou não me avisou, enfim. Ou por que tu não pega essa abençoada, a Agar, e não dá um jeito nela e tudo? Ela poderia ter acusado ele de várias formas, e ela não acusou ele. Ela disse que contou o que estava acontecendo, e de uma maneira super sábia falou: vou jogar pra Deus julgar se foi eu ou se foi tu que errou, se foi nós dois, né? Porque do jeito que tava, não dava pra ficar. E então eu vejo uma grande mulher de Deus aí. Eu acredito que aí Sara já começou a ter uma maturidade espiritual, no caso, então, né? Ela já começou a entender que Deus tinha realmente aquela promessa, que era o filho que ela teria, e que a partir do momento que eles enfiaram os pés pelas mãos, começou a dar as coisas erradas. Porque imagina, aí eles passaram a ter um filho que não era deles dentro de casa, que era só do Abraão. E a mulher, a mãe desse filho, também morava lá. Isso eram hábitos, né, que... Antigo, costume antigo, porque é para dar continuação à linhagem. Né? Então, como a mãe e a mulher era estéril... A gente não tá aqui para questionar, mas então Abraão fez, não era só Abraão. Eram os nossos antepassados que faziam isso. Eram todo mundo que fazia isso, né? Portanto que quando Deus enviou Jesus, né, e passou as leis... e isso foi reformulado, aí isso tudo foi mudado, mas até então eles viviam desse jeito, né? Não tá aqui, não é uma questão polêmica, isso era, não era proibido no caso, isso era permitido, só que tem um porém nessa história. Deus tinha dito que ele não faria, com Abraão não seria assim, com Abraão a promessa era que Sara, o casal Abraão e Sara tivessem um filho. Então, a partir dali, eu comecei a ver a Sara como uma grande mulher de Deus, porque ela começou a ter discernimento espiritual. Tipo, eu vou jogar pra Deus nos julgar, ver o que tá acontecendo aqui, se é eu, se foi tu, se foi nós dois que erramos, porque tá dando coisa errada, não deu certo. E aí ela começou a ter esse discernimento, né? E Abraão, acredito que também, né? Portanto que depois ele falou com Deus sobre isso, né? Aqui, ó, em Abraão, ele teve um momento que Abraão chega pra Deus e fala assim: quem dera que Ismael fosse abençoado por ti. Tipo, Sim, e aí Deus... muito mais fácil abençoar. Ismael, mas ele fala, mas Deus fala pra ele assim: e o que eu disse pra ti, que era Sara, a sua mulher, lhe dará um filho. E aí até ele fica assim surpreso, que ele já tá com 100 anos, a Sara com 90. E aí, tipo, como isso é possível, né? Mas na cabeça dele, tipo, muito mais fácil tu abençoar o filho que eu já tenho ali, já mas nasceu. Não, a promessa era do Isaac, né? Que seria chamado de Isaac já, que seria risos, né? Então, Abraão e Sara fizeram uma coisa na força do braço, como a gente costuma muito dizer, assim, que eles... já tô velho, já a Sara também não vai ter como, ela é estéril e ainda mais já estamos mais velhos, né? Com idade avançada, então vamos fazer da força do braço, fizeram da força do braço, mas fizeram o que é errado, né? Porque Deus tinha feito uma promessa, e se Deus fez, ele cumpre. E muitos casais hoje em dia, a gente pode trazer isso, porque a gente quis trazer esse fator? A gente quis trazer isso para a nossa realidade, porque muitos casais fazem isso. Não trazem pessoas para dentro de casa como antigamente tem filhos, sai fazendo filho com outras pessoas por aí, não é isso. Mas de certa forma também, né? Tem um problema no relacionamento, Deus tem uma promessa, Deus diz que vai dar certo, que se eles se manterem firmes, que se eles acreditarem na promessa, Deus vai cumprir, né? E olham para as circunstâncias, problemas, né? Dificuldade. Então Deus fala que não vai faltar nada e que se eles seguirem firme, Deus vai abençoar. Tem promessa a mesma coisa que tinha para Abraão e Sara, tem gente que tem promessa para ter filhos. E o que acontece? Chega no meio do caminho, a gente passa por essa tribulação e acha que Deus tá ali, tu acha que tu tá fazendo, mas que tu pode dar um jeitinho. Eu acredito que eles pensaram assim: olha, se tu tiver um filho, vai ser um filho teu, não vai deixar de ser teu, né, de sangue. E aí Deus vai vir e vai abençoar. Portanto que depois que dá todo o estrago, mesmo assim ele fala:
Quem dera que tu vivesse abençoado, que Ismael vivesse abençoado por ti. Tipo, deixa eu ficar com o Ismael, então. Abençoa ele. Aí é muito mais fácil. Aí a gente dá um jeito, sei lá, na Agar, que era que tava dando problema, a mãe do filho, né? A gente dá um jeito e a gente cria esse menino aqui. Tu mesmo abençoa esse aqui. Quantas vezes a gente não tenta barganhar com Deus e não faz isso? Senhor, eu já dei um jeito. Esse jeito aqui é mais rápido. Agora tu abençoa isso aqui. E aí, tipo, o casal faz de uma maneira, olha, Senhor, a gente não casou, mas a gente já tá junto, abençoa assim mesmo. Mas Deus, ele tem um propósito, ele tem uma promessa pro casal, pra família, uma coisa, uma bênção pra família, né? Então ele quer que se cumpra aquilo no qual ele gerou no coração dele, né? E aí depois... Eu queria falar só um parênteses aqui, ó, que lá em Lucas 1, 54 e 55 já diz aqui, ó, serei para sempre o Deus de vocês e os deuses dos seus descendentes. Mesmo que o povo não faça a sua parte prevista na aliança, Deus faz a parte e cumpre o que prometeu. Dando continuação no que a gente estava falando agora aqui, que lá em Lucas, lá em Evangelho de Lucas 1, 54 e 55 já também reafirma isso, né, que a gente está falando agora. Já tiver que interessante, né? Eu só queria fazer esse parênteses. É porque eles não deixaram. Aí vem o depois, né? Porque eles fizeram da força do braço deles, quiseram fazer do jeito que fizeram. Tem as consequências disso, porque sempre a gente vai ter consequências dos nossos atos, mas a promessa de Deus vai ser sempre a promessa de Deus. E ele prometeu e cumpriu. Portanto, que eles se voltaram para Deus, obedeceram o que precisavam obedecer. Abraão fez o que precisava fazer, né, com Ismael. Ficou preocupado, né? Poxa, e agora? Eu tenho Ismael. Deus honrou e disse, né, para ele. Honrou Agar e Ismael, a mãe de Ismael e Ismael. Né, e transformou, deu a descendência deles também numerosa, como a promessa também, mesmo com o erro do Abraão, da Sara ali, ele não deixou de abençoar eles. O problema maior foi para Abraão e para Sara, entendeu? Mas a consequência do erro dele, que seria, no caso assim, não que o filho seja um erro, né? Mas a consequência do ato, né, que era para ter sido filho com a Sara, né? E Deus continuou trabalhando na vida deles também. Abençoou a descendência deles, não deixou que nada faltasse para eles. Mandou um anjo, até tem na palavra ali, que mandou um anjo para cuidar da Agar, que ouviu o choro dela. E abençoou eles, a Agar e o filho Ismael. Eu vejo isso também como um exemplo de Abraão e Sara. Eu imagina, dentro desse contexto todo esse tempo, dentro de casa, com esse filho, tem uma parte ali que diz que Agar zombava da Sara, a parte que o próprio Ismael depois zombou do próprio Isaac, que nasceu depois, né? Porque ele ainda ficou muito tempo dentro da casa deles. E aí eu vejo isso e a gente traz isso para nossa realidade como casados, o quanto a gente vive sobre a permissividade de Deus. Deus permitiu esse tempo, esse problema na vida deles, né? Porque eles fizeram, eles decidiram o que eu fazer. E Deus não teve parte naquele plano. Quantas vezes nós fazemos isso? Não, nós vamos fazer assim, né? Nós vamos ficar juntos, nós não vamos casar, ou nós vamos viver assim, assado, enfim. E aí Deus tá ali, tá olhando, né? Mas ele não convidou ele para fazer parte. E aí eles passaram um tempo muito difícil. Eu imagino as coisas que Sara não passou naquele tempo, tendo uma mulher que tinha se deitado com o marido por permissão dela mesma, mas estava ali dentro daquela casa. Um filho, enquanto ela não tinha um filho. Aí a outra zombava dela, né? Porque ela tinha dado um filho e a outra não. Isso também era bem comum naquela época, né? E tudo que eles passaram, e o que me chamou a atenção foi que mesmo assim eles não desistiram um do outro. Eles não terminaram o relacionamento porque estava difícil. Ela não foi embora porque Abraão não tomou nenhuma atitude com Agar. E até o que Abraão fez de ficar com a serva Agar foi pedido da Sara, né? Sara que pediu assim, então quem sabe tu não fica com a minha serva aqui para ter um filho, né? Para nós, né? E foi a pedido da própria Sara, né?
Então, eu vejo isso como uma resiliência. Um casal que passou como casal na Bíblia, passou por muitas lutas. Abraão e Sara, para hoje, trazendo para cá, no sentido de casamento, relacionamento conjugal, é um dos que mais nos chama atenção por isso, assim, porque eles passaram coisas de casal mesmo, né? Problemas como não poder ter filhos, problemas como estar em vários lugares e tendo um chamado para atender, né? Ela tinha muito desejo de ter filho e não podia. Aí depois eles tiveram toda essa questão com Agar e um outro filho dentro de casa. Eles passaram um bom tempo com esse menino dentro de casa e a Sara ainda não era mãe. Aí depois Deus cumpre a promessa, Sara fica grávida, né? E eles ainda estão com Ismael lá dentro e Agar. Aí o Ismael começa a debochar, né? Ali diz, em algumas traduções, brincar, outros diz debochar, enfim, depende da tradução da Bíblia. Então aí ela não é só mais humilhada, como o filho dela também é humilhado. E até que se tome uma atitude sobre tudo aquilo, eles estão juntos. No momento nenhum diz que Sara foi para um lado e Abraão foi para o outro. Sara acusa Abraão, Abraão acusa Sara, né? Eu acredito que deve de ter rolado muitas coisas nesse tempo, sim. Mas o que prevaleceu e o que Deus colocou aqui para nós na Bíblia e nos deixou de exemplo foi a resiliência desse casal, né? Foi o Deus acima de todas as coisas, porque até quando eles não botaram Deus nas coisas, até quando eles não colocaram Deus nos seus planos, depois eles voltavam e não, vamos lá, Deus de novo, e aguentaram firme, né? Com ou sem, o tempo todo, né? Eles estavam ali juntos, entre um e o outro, né? Homem e mulher, no caso. E depois eles recebem, então, Isaac, né? A promessa se cumpre sobre a vida deles. E eu vejo o quanto de... Aí eles começam, sim, a viver a plenitude de Deus, porque eles obedecem, né? Nesse meio tempo, Deus dá uma direção do que se fazer com um filho, o Ismael, o outro, né? E Agar. Abraão obedece, Sara obedece. Eles voltam para o centro da vontade de Deus, começam a fazer o que Deus designa para eles a partir dali. E aí a gente consegue ver, eles ficam juntos até o final. Ela morre, depois ele também, enfim, Até eu mas queria eles... falar sobre isso, né? Que foi muito interessante, eu li essa parte da morte de Sara, né? Há 127 anos, se eu não me engano. E ele foi à terra onde eles estavam, e o povo gostava muito de Abraão e de Sara. E aí eles queriam dar para ele, queria sepultar ela, queria, pode escolher aqui junto com os nossos, tipo, os reis ali, né, da cidade, o rei da cidade, não, pode enterrar junto com a minha família aqui, ela vai ganhar um lugar especial aqui, né. E aí, na época, deu uma, mas ele falou, não, eu quero um lugar só para Sara. E aí ele perguntou daquela caverna, assim, no final da cidade. E eles, não, pode pegar para ti, é tua, escolhe lá e pega. E ele, não, eu quero comprar ela, que eu quero, tipo, presentear Sara, entendeu? Tipo, fazer uma coisa, assim, um ato, um gesto para ela, assim, pra morte dela, né? Então ele comprou uma terra e criou, e fez a sepultura dela nessa caverna. E, tipo, ali diz, foi único bem material, assim, de terras, coisas e posse que Abraão teve. O que ele tinha bastante era gado, ovelha, que no caso eles acabavam, né, comendo, mas ele tinha bastante fartura nessa área, que Deus provia. Mas assim, a terra foi a única que Abraão comprou para honrar, isso é a palavra, para honrar Sara. Para ver o quão o amor assim dele por ela, ele queria um lugar especial para ela. Podia ser enterrado junto com os reis, que também, na época, né, não, eu quero um lugar especial para minha amada Sara, né? E quando ele deu isso, ele estava em outro contexto ali para mim, e aí eu disse eu acho que a gente pode tirar desse contexto e a gente falar como uma última curiosidade, porque a gente não está acostumado mesmo a ler essa parte da Bíblia. Eu nunca tinha visto, ele que me disse. E eu falei, que interessante, é uma curiosidade, na verdade. E aí, tipo assim, foi jogado na Bíblia, nada na Bíblia, por acaso. Então, eu acredito que a gente fecha com isso, assim.
Eles foram um casal que permaneceu em amor. Até o fim dos dias. Passou tribulações, passaram problemas, passaram outras pessoas por dentro do relacionamento deles. Então a gente consegue enxergar neles um casal que dá para trazer para os dias de hoje como exemplo para nós. Um casal resiliente, né? E que acima de tudo teve Deus. Porque apesar de serem humanos, como todos aqui na Bíblia são, né? Como eu falei, assim, não tem nenhum exemplo aqui de casal ou de pessoa que era todo o tempo estável. Então eles tiveram os erros deles, sim, e isso também é bom porque senão a gente nunca ia conseguir se colocar no lugar deles, né? E trazer isso para nossa realidade. Mas apesar dos erros deles, eles sempre tiveram com Deus. E isso com certeza foi o que manteve o casamento deles de pé, porque eles passaram por coisas que não foram fáceis. Sim. É isso aí, gente. Então é isso aí. Queria deixar essa passagem para vocês. Quem Quem tiver a oportunidade também que leia todo o contexto, né? Que é interessante. Às vezes tu pega só um versículo isolado, mas tu pegar e ler todo o contexto, é uma história muito interessante, assim, como ele é o pai da fé. Todo mundo considera Abraão como o pai da fé. Então é bom fazer uma leitura geral, assim, que Deus vai guiando também, né? Em cada ponto. Porque para entender melhor, eu ia falar isso agora também, né? A história deles, porque a gente queria falar muito sobre muitas coisas, mas ia ficar bem cansativo, talvez não ia ficar tão, né, empolgante. Eu acho até que é uma boa ficar esse gostinho de, poxa, quem eram eles então? Né? Se eles são um casal como eu, lá naquele tempo eles tinham de Deus e ainda assim tiveram filho fora do relacionamento, tiveram problemas e ainda assim, né, Deus cumpriu a promessa sobre a vida deles. Eu também quero conhecer essa história. A história de Abraão e de Sara é uma história muito interessante. De fé e perseverança. De fé, perseverança, e amor. Né? E amor em Deus, em primeiro lugar. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, né, de um pouquinho desse resumo. Que Deus abençoe a vida de vocês. E o que a gente deseja hoje para a vida de todos os casais que estiverem assistindo e aqueles que não são, mais serão um dia, em nome de Jesus, é que tenham um pouquinho de Abraão e Sara. Tenham muito de Deus, fé e resiliência para suportar tudo que uma vida conjugal nos exige. Que Deus abençoe.